Fala galera, eu sou o Fabrício Carvalho, redator publicitário e coordenador da pós Promo, a propaganda do audiovisual. Nesse podcast aqui da faixa, você vai entender melhor o que é promo, o que é esse mercado e, claro, conhecer os premiadíssimos professores que eu reuni nessa pós-graduação. O entrevistado da vez é Pedro de Queiroz, um baita de um redator publicitário e meu grande irmão e dupla de criação. Né? A gente já duplou em várias promos premiadíssimas. E esse cara, né, esse fera, esse fenômeno, vai ser seu professor no módulo de criação publicitária na promo. É isso, pessoal. Em breve, quem estará frente a frente comigo serão vocês. Agora é o Fabrício, para a gente começar a dar o pontapé inicial desse projeto. Muito bacana. É isso. Irmão, antes da gente começar, por favor, explica para quem está assistindo a gente o que é promo. Beleza. A gente chegou numa definição muito boa de promo, né? Faz pouco tempo, que é a propaganda do conteúdo, a propaganda do audiovisual. Então, em linhas gerais, promo é propaganda. Mas o que essa propaganda vende? Em vez de vender produto, em vez de vender algum serviço, ela vende o conteúdo, ela vende o DNA de cada produto, de cada programa, né? De televisão, de streaming, de pay TV, enfim. Qualquer conteúdo precisa de uma boa promo para começar muito bem e depois seguir em velocidade de cruzeiro, né? Mas sem dúvida nenhuma, uma boa promo faz o conteúdo, pelo menos aquele início ali, as pessoas quererem conferir, né, do que se trata, instigar a curiosidade, enfim, tem vários artifícios que a gente vai falar mais à frente. Aliás, né, é importante vocês saberem que essa definição que ele comentou que a gente chegou há pouco tempo, né, depois de décadas e décadas e décadas de promo no país, começou com o Pedro, né? Ele foi o cara que conseguiu resumir, né, em pouquíssimas palavras o que é promo, né? Porque até então, depois de centenas e centenas de profissionais já trabalharam com isso, ninguém tinha conseguido resumir tão bem. Então, o nome dessa pós-graduação, né, existe graças a esse cara aqui que está falando comigo. Então, muito obrigado, meu irmão. Imagina, e é bom falar isso porque não tem muito a ver comigo só, mas tem a ver com a experiência que todos nós temos onde trabalhamos, então é simplesmente um exercício de refletir sobre, né? Para você escrever, você precisa pensar antes, e é isso que a gente vai fazer no nosso curso, né? A gente vai direcionar o pensamento criativo para solucionar esfinges como essa que o Fabrício está falando, que já tinha tanto tempo que isso existe, que promo existe, não é novidade, mas é isso, a gente chegou num conceito e chegar em conceitos é o que a gente mais faz no dia a dia de promo, de propaganda, então é isso. E é o que você faz como ninguém, né? Por falar nisso, né? Você era um redator. Você é um redator, né? Mas antes de chegar em promo, você construiu sua carreira em agências de propaganda, né? Por assim dizer, convencionais, né? Então, conta pra gente, por favor, né? Essa sua trajetória profissional de redator de agências e como você acabou caindo aqui na promo. Bom, eu me formei em 2011, né? Em publicidade e propaganda. E desde então já comecei a ter experiências de redator, né, publicitário. Comecei numa agência com marketing político, fazendo textos de prefeituras e até vereadores, não só prefeito, né? E foi uma experiência muito, muito rica, ao mesmo tempo um pouco desafiadora, porque a gente teve uma vez que umas eleições que eu tive que escrever 300 textos em um dia inteiro só. Caramba. Então eu sentei assim como eu estou aqui frente a frente contigo e 300 pessoas passaram por aí que estavam se candidatando, né? E ajudando nessa construção do texto para aqueles textos que a gente sempre vê em propaganda, horário eleitoral, né? Sim. 3, 4, pela saúde, não sei o quê. Então eu ajudei, né? Logo recém-formado tive essa experiência e aí trabalhando já com marketing político, fiz alguns jingles também, porque, enfim, sou Você músico amador. Sou músico amador. Amador não, gente. Esse aqui, por pouco, não ficou milionário, né? Depois, em outro dia, a gente conta essa história. Né? Enfim, gosto muito, fazia minhas composições. Tenho até hoje, né? Mas virou hobby, né? Só que não só hobby, virou um pouco também o apoio da profissão, porque o redator publicitário, majoritariamente, ele pode... Agora não, que eu estou trabalhando com conteúdo, como a gente falou. Mas jingles, pode estar totalmente no escopo de um redator publicitário, né? Então eu me fazia valer desse meu hobby, né? Que se transformou num hobby para também... Ainda mais em marketing político, isso é muito comum, né? Passando ali, fui trabalhar com comunicação interna, né? Com grandes clientes já fui para uma agência
que ela cuidava de contas como Sul América, Metro Rio, só que endomarketing, né? Trabalhava com a comunicação interna, então a gente fazia ativações dentro do escritório do Metro Rio. Todo tipo de comunicação do Metro Rio era feita por essa agência e majoritariamente por mim, que atendia muito Metro Rio e Sul América nessa agência. E aí eu fui para a agência 3, em 2015, que foi, digamos, período mais sólido, assim, já foi como pleno, né? Já era um redator assim, experimentado no sentido de já tinha passado por algumas funções diferentes, né? Assim, marketing político, depois comunicação interna e chegava na comunicação externa, né? Vamos botar assim a famosa publicidade e propaganda, onde os produtos ou serviços têm a sua demanda lá de comunicação e campanhas e tudo mais. Comunicação tradicional, vamos botar assim. E foi aí na agência 3 que você começou a ganhar prêmios da propaganda? Você já tinha ganhado antes? Sim, não, foi ali. Porque a premiação ela ainda é um pouco restrita nesse sentido, principalmente comunicação interna. Muito dificilmente vai ter alguma coisa muito disruptiva. Seria uma competição desproporcional. Acho que você poderia ter a ideia mais maravilhosa do mundo de comunicação interna ou marketing político, que é desproporcional porque no final das contas, a propaganda tradicional ela vende com uma embalagem muito mais valores de produção, investimento, né, na campanha. Então, seria uma competição desproporcional. Então, sim, eu comecei a ter meus primeiros reconhecimentos na carreira na agência 3, né? Um deles, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco. Sim. Aí. Mas fiquei ali por 4 anos, né? Foram 4 anos muito intensos, assim, com a publicidade tradicional, assim, na veia, assim, das madrugadas, das concorrências que a gente entrava. Era muito trabalho, às vezes era sinuoso, né? Tinha uma curva muito cheia de trabalho, daqui a pouco arrefecia e a gente ia nesse fluxo mais sinuoso, né? A gente depois vou falar aqui na promo, onde trabalho hoje, é um fluxo muito grande, mas constante, né? Tem uma linha linear, mas essa linha está lá em cima. E nesse período de concorrências e algumas campanhas importantes de alguns clientes que a gente já atendia lá tinha da agência, algumas contas da agência 3, a gente teve alguns reconhecimentos importantes, né? Onde fiquei até 2019, de 2015 a 2019, então foram 4 anos. E aí eu comecei um processo seletivo para uma vaga de redator que tinha aberto na Globo, e onde estou até hoje. Né? E aí sim, foi um período de um pouco ali no início, de adaptação, né? Porque, de certa forma, é propaganda ainda, mas tem suas peculiaridades. E você foi um cara que também me ajudou bastante nessa transição, né? Muita conversa, muita troca, muita criação junta, né? Sim. E para se tornar nesse bicho que estamos hoje aí fazendo algumas coisas cada vez mais difusas, né? Assim, né? É propaganda, né? No final das contas é propaganda, cara. Então, eu sou um apaixonado por ideias, por raciocínios e não importa se eu tô comunicação interna, externa, marketing político, promo, publicidade, propaganda. Então, tudo precisa de uma boa ideia. Sim. E isso não vai mudar. Você pode ir para Marte, trabalhar com comunicação lá que eles vão querer uma boa ideia. Sim, você tocou num ponto que é importante, né? Nem estava previsto aqui para os perguntar, mas você falou sobre isso, né? Quando você chegou na promo e quanto, por exemplo, eu te ajudei a você se adaptar. Porque embora seja propaganda no final das contas, né? Tem suas peculiaridades que você não sabia quais eram e não dominava, porque você nunca tinha ouvido falar de promo até chegar na promo da TV Globo, não é? É verdade. Acho que tudo se conecta, né? Essa pós que a gente está encabeçando, esse projeto muito bacana, assim, tem um motivo, né? E é esse o motivo, assim, primeiro, difundir o conhecimento, as técnicas, né? Que existem por trás da promo, que é um bicho desconhecido ainda. Essa é a verdade, assim. Eu, até chegar nessa vaga da Globo, até passando pelo processo seletivo, eu não sabia o que era. Então as pessoas também que não são do DNA da televisão não conhecem. Mas na verdade, desculpa, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ninguém conhece, todo mundo conhece, porque
essas promos entram na casa das pessoas todos os dias. Então as pessoas conhecem. É só ligar A com B e, na verdade, difundir o nome, difundir as técnicas, difundir os profissionais, os cursos. Então, a gente está nesse trabalho de pavimentação de uma coisa que já é pavimentada. É um paradoxo, mas é isso, assim. Queremos jogar luz sobre algo muito consolidado, que poucos estudantes e profissionais talvez tenham o conhecimento, até como uma oportunidade de carreira, né? Não só saber que existe, mas saber que pode existir para você também, né? E acho que esse é o grande objetivo desse curso. Sim, o que eu queria comentar aquela hora, que eu me lembrei, né, que inclusive durante o seu processo seletivo, você fez testes, né? Ah, sim. Você teve que escrever promos, né, e aí você foi avaliado, né, pelo caso, nosso chefe, né, nosso diretor, e era muito louco, né? Você estava fazendo teste, escrevendo num formato de propaganda que você não fazia a menor ideia, né? Sim. Sim, a gente, por exemplo, né, a promo da TV Globo, né? A TV Globo poderia ter perdido um talento imenso como o seu, que é um cara arrebatador de prêmios, pelo simples fato de você não ter uma preparação prévia antes, né? Por um acaso você acabou passando, né? O Chico, né, percebeu que você tinha talento, mas quantos antes de você talvez não tenham deixado de entrar na Globo, ou na Record, ou na Netflix, ou em vários outros, né, setores da promo, porque simplesmente não sabiam alguns atalhos, não sabiam algumas técnicas, né? Não sabia o traquejo de promo, né? Foi um processo muito longo, né? Foram 4 meses de processo seletivo entre conversas com o Headhunter, né? Que é a pessoa que está captando ali, umas 2 ou 3. Depois veio a parte do currículo, portfólio. Depois veio esse teste que você está comentando. Eram 4 roteiros para escolher e fazer 2, né? Lembro muito bem. Escolhi Campeonato Brasileiro, Brasileirão, na verdade, que é uma coisa que eu tenho fit também, conheço profundamente. E uma série de jornal hoje. Porque tinha até outro futebol, mas pensando em mostrar minha versatilidade, eu preferi pegar um jornalismo em um esporte. E realmente, eu construí esse roteiro baseado nas minhas experiências de propaganda, né? Sim. E mérito do nosso diretor que conseguiu, talvez, fechar os olhos para algumas coisas que não são tão habituais em promo, para enxergar um valor mais profundo ali de onde eu poderia chegar, e acho que ele estava absolutamente certo, porque eu realmente me encontrei mais em promo do que em propaganda. Eu tenho mais... pessoal isso, né? Mas aspecto pessoal. Mas eu tenho muito mais fit com futebol, com música, como The Voice, como até com coisas de jornalismo mesmo, do que eu tenho com um serviço XPTO completamente aleatório, um Presto Barba, De um colchão, como você fez um anúncio maravilhoso. Assim, a gente tá ali para trabalhar. Sim. Se quiser que eu venda essa caneca, eu vendo. Mas se for me perguntar, o que você tem mais aderência, né? A atração é muito maior agora na promo, né? Sim. Inclusive, né, eu tenho certeza que o Pedro de hoje, depois de o quê? Você tem 4, 5 anos de promo? Eu tô indo pra 5, cara. Então, 4, 5 anos de promo. O Pedro de hoje, se a gente fosse voltar nesses testes, você com certeza faria tudo diferente, porque agora você já domina demais a linguagem de promo, já entende como se comunicar especificamente com o público de TV aberta, né? Porque sabemos bem que promo de TV fechada é uma coisa, de streaming é outra, de game é outra. Sim. Agora muito mais... Mas esse território já domina. Você faria diferente do que você fez? É uma excelente pergunta. Acho que sim, inevitavelmente sim. Talvez o processo, em vez de durar 4 meses, acho que o nosso diretor poderia antecipar para 3 meses. Traz esse cara logo. Mas sem dúvida, brincadeiras à parte, me parece que é evidente isso, né? Eu já teria uma casca de promo e talvez alguns macetezinhos ou outros que a gente utiliza muito no dia a dia estariam presentes que não estavam lá atrás, né? Sim. Eu sei que você já respondeu isso, né? Mas você acabou respondendo, antecipando, dentro de um raciocínio grande, mas eu queria te perguntar de novo, né? Agora para ver uma resposta só sobre isso, né? Que é o seguinte, né? Para você, qual é a importância da faixa, né, em lançar a primeira pós-graduação em promo da história desse país, né? Sabemos bem que desde que a promo no Brasil existe, desde que a TV passou a existir, né? Qual a importância disso e como você acha que isso vai impactar nesse mercado que, né, tem carência de profissionais capacitados para tal? Eu acho que a faixa está praticando o que a gente pratica no dia a dia. Ela está sendo disruptiva, ela está sendo pioneira, ela está sendo original. Tudo que uma boa ideia precisa. E no final das contas é um curso, mas é uma ideia.
Um curso nasce de uma ideia, então eu, sem dúvida nenhuma, se tivesse caneta para aprovar uma ideia dessa, eu absolutamente sim. Eu acho que a faixa ela tá dando, sem trocadilhos, mas uma faixa de largada, né? Nesse projeto, que eu acredito muito que isso vai ficar ainda muito maior, assim, porque é uma possibilidade de mercado muito grande, não só na TV linear, mas volto a dizer streaming, TV fechada. Então é um universo, como você bem disse, carente de criativos, né? Que talvez não estejam nesse mercado puramente por desconhecimento. E a faixa se propor a trazer esse conhecimento, eu acho que não vejo absolutamente nenhum ponto, nenhum porém, assim, nenhum, só coisa positiva. E ainda mais conhecendo a maioria dos professores que estão encabeçando esse projeto, eu tenho certeza que isso... Eu amaria ser aluno para ter aula com vários deles. Então, eu acho que é isso. Tem tudo para dar. Na verdade, já começou a dar. A iniciativa de vocês também, para conhecer um pouco da história. Só isso já mostra um cuidado diferente. Né? Você não está abrindo um curso lá, um PDF, que você leu o nome lá, não sabe nem quem é. Né? A proposição de estarmos aqui mostrando a cara, mostrando a nossa trajetória, é algo que é diferenciado. Né? Obrigado. Agora, continuando, né, a ideia da pós-graduação, né, é formar não só profissionais capacitados, mas completos, no sentido de serem pessoas com capacidade, né, de se desenvolver criativamente, textos criativos, né, com conhecimento também profundos em roteiros, né, de ficção, profissionais que têm tudo que é necessário para ser um bom diretor em set, além da habilidade de montagem artística e sonorização, né? Acho que é montar profissionais que têm esse perfil completo, né? Para trabalhar em promo. Mas, e se os nossos alunos não quiserem trabalhar com promo? Com tudo isso que a gente está propondo a eles, né, de desenvolver, você acha que eles conseguem se colocar em outros mercados? E se sim, que mercados poderiam ser, né, para eles atuarem, que não somente promo? Sem dúvida nenhuma. Dentro desse curso, tem várias possibilidades de crescimento de carreira, de formação, né? Seja dentro de um set para trabalhar com cinema, seja em qualquer função, direção de cena, foto, contra-ré. A gente tem um escopo muito completo, né? Assim, Coisa que nenhuma pós tem, inclusive. Pois é. Ao mesmo tempo que é um pacote, né? Cada etapa desse pacote tem o seu DNA muito consolidado. Então, assim... talvez o curso X não seja tão relevante para o objetivo de carreira de alguma pessoa, mas o Y completamente 100%, né, de fit, assim. Então, eu acho que sim, a pessoa que vai se formar nessa pós, ela abre um leque não só em promo, mas em qualquer outro lugar que envolva criatividade, produção, né? E é isso, a comunicação é uma coisa muito vasta e esse curso ele está oferecendo, se não na plenitude da comunicação, mas ele está abraçando muitos oceanos aí importantes para a carreira de qualquer profissional que deseje trabalhar com comunicação. Maravilha. Bem, lá no início do podcast, né, eu contei aqui para todo mundo que você vai fazer parte do módulo de criação publicitária da Promo. Né? E especificamente eu te convidei, né, para dar aulas sobre redação publicitária, né, que inclusive dentre todas as habilidades que você tem, é a que eu mais admiro. Já falei várias vezes o quanto eu melhorei, gente, o meu texto por trabalhar com ele, né, meu texto publicitário. Então eu queria ver se você pode dar um breve spoiler para os alunos do que você pretende ensinar para eles. Mas não entrega o jogo todo não, senão as pessoas nem se matriculam, né? Mas o lance é o seguinte, assistindo suas aulas, esses alunos vão ser capazes de desenvolver, né, ideias tão maravilhosas quanto as suas e ganhar tantos prêmios quanto você já ganhou, que são 45 prêmios, né, internacionais já, né? Não só internacionais, dentro desses 45 tem também aqui dentro. Tem né? os nacionais, mas que são reconhecidos, mas são reconhecidos internacionalmente. Sem dúvida. Bom, sobre redação publicitária, a gente tem muito a falar, assim, né? Porque é uma coisa, primeiro, que eu sou apaixonado, né? Assim, E quando a gente fala redação, as pessoas automaticamente pensam em letras, né? Assim, e no final das contas são letras, né? Claro.
Se trata sobre texto, né? Mas a infinidade, o horizonte disso é muito vasto, assim, porque a partir de um texto você vai para onde você quiser, né? Assim, e foi essa, talvez o grande ponto de adaptação quando eu fui para a promo foi justamente o texto, porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que é um título publicitário, né? O título publicitário, eu costumo definir que é um passeio, né? Eu pego a sua mão e te levo para passear, aí daqui a pouco, quando você acha que está indo para um lugar, você está indo para outro, né? Que é uma surpresa ali seja um título de 2 tempos, ou então um tempo só, mas com algum raciocínio mais que usa antítese, né, para surpreender. Então, até nisso, Fabrício, você escrevendo, você pode ter a ferramenta oficial, a escrita, só que a partir dela você chega em raciocínios que te abastecem em qualquer outra mídia. Como a gente está vendo em promo, né, que é vídeo, né? A gente está falando de uma mídia específica que é o filme, que é o vídeo, mas muitas, diria a maioria talvez das minhas ideias de vídeo, de promo, de filme, partem do texto. Sim. Então, é uma miopia para quem pensa que o texto é uma redação, você fica em redação publicitária, vou escrever na Folha, escrever não, que hoje em dia é tudo computador, mas vou escrever lá no Word, aquele cursor piscando na folha em branco, né? Então, aquilo ali é só o início, né? Mas realmente, é ali que você consegue o passaporte para se transportar para uma grande ideia de filme, de uma ativação, talvez. Então, o texto, para mim, é o coração da mensagem, né? Assim, e você pode não ter você pode ter um filme que não tenha nenhuma fala, mas com certeza aquele filme, muito provavelmente, pode ter partido de um raciocínio, e o raciocínio se materializa na forma de texto, né? Então, é isso que a gente vai aprender no nosso curso. A gente tem várias técnicas, não vou me aprofundar, porque senão a gente vai ficar aqui até mês que vem. Mas o que eu posso adiantar é isso. Como eu falei de passeio, eu te convido para vir comigo nesse passeio que, assim como um bom título, uma boa ideia, você também vai se surpreender, e assim como eu me surpreendi lá atrás, né? Depois de toda essa sua explicação sobre o que você pretende ensinar para os alunos, né, acho que é válido a gente mostrar na prática. 2 cases seus são maravilhosos. Um de promo, uma promo raizona. Sim. E já que você, né, vem da propaganda, a gente também vai mostrar um case de propaganda que ilustra sua criatividade. Bora assistir? Bora, vamos lá. Sempre gosto. Então, né, todo mundo viu essa peça maravilhosa que é a Bataclan. Peça que, né, eu tive a honra de participar. Sim. Mas o maior mérito dela, na verdade, né, tá em você. Se não fosse a sua mente brilhante, essa peça não existiria. E eu recebi de presente ela, né? Então, assim, conta pra gente, por favor, um pouco, né, de como você chegou nessa ideia que é tão premiada, que inclusive, né, ela conquistou um ouro no Festival de Nova York, né, que é um dos grandes festivais de propaganda que a gente tem no mundo, né? Sim. Eu gosto muito dessa ideia porque, novamente, eu acabei de falar que um raciocínio dá forma a vídeos, e foi isso que aconteceu, né? E de uma forma ainda mais profunda, porque usamos metalinguagem, onde nos apropriamos de um elemento do próprio texto para representar as mortes precoces do atentado. Só um parêntese, Bataclan era aquela boate em Paris que sofreu um atentado terrorista em 2015, se não me engano, e a gente tinha uma reportagem no Fantástico, alguns anos depois, no Dia dos Pais, porque 2 pais
lá de fora, acho que franceses também. Só que esses dois pais estavam de lados opostos da história. Um era pai de uma vítima daquela noite e o outro era o pai de um terrorista. E eles se... É emocionante isso. Eles se uniram para escrever um livro, né? E a gente tinha que vender essa história, obviamente, no Dia dos Pais. No Dia dos Pais. Olha o desafio, assim. Você imagina a direção do Fantástico, da TV Globo. Absolutamente não era para ir para o lado bélico, violento, trágico, né, do sangue, nada disso. Então, como vender essa história, né? E a gente se apropriou, já que os pais se uniram para escrever um livro, a gente se apropriou de um elemento do livro, que é o ponto final, para representar essas mortes precoces. Então, o ponto final ele se deslocou do seu local usual, comum, né, que é no fim de uma frase, para o meio da frase. E, logicamente, ainda tinha a semiótica que o ponto final ele se assemelha com um buraco de um tiro, né? Então, são muitas camadas, assim, são muitas páginas desse livro. E a gente escreveu ali com esses pontos finais, interrompendo as frases, interrompendo as vidas. E, para falar de redação, a gente embalou num conceito que amarra tudo isso, que é uma história cheia de pontos finais antes do tempo. Né? Uma forma isenta, só que ao mesmo tempo quase poético, assim, de respeito com aquela história daqueles pais. E conseguimos que essa peça fosse muito bem aceita por todo mundo, assim, não só os prêmios, mas o público, a TV Globo. Então é uma peça que eu me orgulho muito e, para não deixar de falar do visual dela, que ficou maravilhoso, em promo, assim como em propaganda, a gente troca muito entre os criativos. O Fabrício sempre foi um cara muito visual. Eu brinco que tem o diretor de arte e o redator de arte. Ele é um cara que sempre tem soluções muito interessantes, criativas, visuais. E a gente chegou num determinado momento da construção visual dessa chamada. Depois do parto dessa ideia, a gente precisava definir a estética disso. E a gente sentia que não estava indo muito legal e tal. E aí o Fabrício foi determinante para a gente chegar nesse resultado maravilhoso. E ficou com esse craft incrível e muito premiado, inclusive em categorias que reconhecem isso. Aliás, isso é um bom exemplo do que a gente está querendo formar nessa pós, né? Profissionais desenvolvidos em diferentes técnicas e habilidades para conseguir contribuir nessas horas. Né? Exatamente. Se eu tivesse formado pela pós da FAD, se já existisse isso lá atrás, provavelmente eu nem te chamava. Ainda bem eu já ia ter esse skill, né? Não. Que é tão desejado e importante para... Mas como a gente, a partir de agora, vai formar profissionais completos, talvez, sim. Né? Mas nada, a troca também é sempre uma coisa saudável. Eu falei, da mesma forma que eu melhorei demais o meu texto em trabalhar contigo, você também desenvolveu muito a sua parte visual trabalhando comigo, né? Tanto que volta e meia a gente brinca que tem 10 que a gente não sabe mais se são deles, se são minhas. Isso é maravilhoso, porque é a prova cabal que a troca e o conhecimento, que essa troca vai existindo na pós e é muito, muito rico para o profissional, né? Sim. Então, bora ver o próximo case agora, que é, né, propaganda 100%, que esse case maravilhoso do Botafogo. Bora? Vamos lá. Todas as vezes que nós estávamos dois no campo, né, nós não perdemos. Increíble, un gran jugador y te podía haber dicho brillante. Garrincha, um dos melhores do século. Conhecido por seus dribles e suas pernas tortas. O maior que vestiu as listras do Botafogo, que agora se curvam à sua história. Botafogo apresenta a camisa do Anjo Torto. Um exemplar único, igual ao Garrincha. Com base em arquivos médicos do clube, reproduzimos nas listras a curvatura de suas pernas. A camisa foi feita à mão no mesmo modelo da época. As pessoas que são como eu, no caso, né, que gostam de colecionar camisas do Botafogo, estão doidas. Homenagem simplesmente espetacular. Nas redes, virou objeto de desejo dos torcedores, chamou a atenção da imprensa. Em homenagem ao Garrincha, tá vendo? Camisa, isso é um documento histórico.
e recebeu um convite: ser eternizada no Museu do Maracanã. Vamos lá, Pedrão. Explica agora pra gente aí brevemente, né, da onde nasceu, né, essa ideia maravilhosa aí que repercutiu tanto no mundo inteiro. Cara, o case do Botafogo, da camisa do Garrincha, camisa do Anjo Torto, que a gente chama, né? É um case, assim, de pura observação, né? Assim, porque eu costumo dizer que o profissional de comunicação criativo, ele tem que estar o tempo inteiro olhando para uma coisa e vendo outra, né? Essa é a verdade. Eu costumo brincar com o exemplo da casa de botão, né? Quando eu falo casa, você pensa o quê? Telhado, porta, janela. Botão. Quando fala botão, casa botão, sim, porque a casa do botão aqui, você bota o botão na casinha. Esse é um exemplo absolutamente superficial e bobo, mas ao mesmo tempo é isso que a gente precisa estar. A gente tem que olhar para uma coisa e tá vendo outra, né? A gente precisa dessa disrupção ao olhar. E foi isso que a gente fez com a camisa do Botafogo. A camisa do Botafogo é uma camisa listrada, né? Como algumas outras no mundo, também é um uniforme tradicional com listras verticais, pretas e brancas. Mas quem disse que aquilo ali não pode se modificar, ainda mais com um motivo tão solene desse, né? Que é homenagear o maior que já vestiu essas listras, essas camisas, que é o caso do Garrincha. Então foi isso que a gente fez. A gente pegou a envergadura da perna do Garrincha, que para quem não sabe, o Garrincha tinha as pernas tortas, e não eram poucas, né? Não era pouco torta, não. Tinha 6 graus de angulatura do joelho com a canela e tal. Então era uma perna arqueada, né? E a gente decidiu entortar as listras do uniforme pela primeira vez, porque pela primeira vez essas listras se curvariam a história desse ídolo. Então, essa é a homenagem, e aí o visual é muito impactante, né? Para quem gosta de futebol, e é uma camisa mundialmente conhecida, né? O Botafogo tem um passado recente escasso aí de grandes conquistas, mas é um clube com uma história, talvez junto com o Santos, das mais ricas do Brasil e do mundo, e que carrega um dos maiores jogadores do século também, que é Garrincha. Então essa homenagem foi só para acabar esse raciocínio, é uma ideia visual, né? Que nasceu de uma observação, não de um texto, agora é verdade, tem essa característica, e ela é uma ideia que o redator também pode ter. Na verdade, o redator deve ter ideias visuais. Porque você não é um cara com profundo gosto por futebol. Mas caso a gente fosse falar de, sei lá, de cinema, né? De HQ, você tem suas referências e talvez tenham coisas lá nesses universos que parecem escritas em pedra, né? A gente subverte. Com cláusulas pétreas, mas na verdade você é capaz de subverter isso e talvez isso chame mais a atenção do que, né, algo que... não vamos... Tem muito isso na cabeça do cliente também. Não vamos mexer nisso. Imagina, você tá mexendo no maior símbolo do clube. Mas é aí que talvez a coisa brilhe e chame mais a atenção ainda, né? Sim. E é um case maravilhoso, super premiado, né? Ganhou a estrela do CCSP, ganhou o Clio também, né? O Clio Sport. É verdade. É um case que movimentou o mundo, né? Sem dúvida. Então, para terminar, meu amigo... Porque Garrincha também é mundial, né? Mundial. Nada mais justo do que devolver os holofotes internacionais a esse ídolo do Botafogo. Exatamente. Botafoguense, né? Não existe um botafoguense como o Pedro. Então, para terminar, meu amigo, eu queria te pedir para fazer um convite, né? Você pode olhar ali para a sua câmera, para os alunos, né? Para eles se matricularem na pós-graduação para assistirem às suas aulas, né? Claro. Bom, então você que está assistindo a gente, primeiro, obrigado pela presença aí até agora, né? A audiência. E espero que seja a primeira só, que a gente se encontre mais à frente, né? Nas nossas aulas, nas nossas trocas, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, não só para vocês, mas para mim também. É sempre um aprendizado, é uma troca, assim como uma troca de criativos, é uma troca entre aluno e professor. Mas vai ser um prazer contribuir com a carreira de vocês, com esgotar as possibilidades de conhecimento, né, da minha parte para vocês. Então, se matricula logo,
porque as vagas, a princípio, não são tantas, né? Mas é bom você já garantir para que não corra o risco da gente não se encontrar mais à frente, o que seria uma lástima para mim. Mas com certeza vai ser um prazer, porque eu tenho certeza que já começaram a pintar algumas matrículas e eu já estou muito animado, já comecei a desenhar o curso e escrever, na verdade, né? E te espero lá, tá bom? Obrigado pela audiência até agora. É isso, galera. Corra, se matricula. Como ele disse, as vagas são limitadas, então não fique de fora dessa. Até mais, gente. Valeu!